Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a terceira mensagem hoje sobre a história de Davi, dentro do Salmo 51, 17, onde aqui ele nos dá um ensinamento gigantesco, vital para o relacionamento com Deus. Sem isso ninguém se relaciona com Deus. Então a gente deve agradecer a Deus pela experiência de Davi, porque passa essa experiência para nós, e também agradecer a Deus por líderes que falam sobre esse tema, que são poucos hoje, mas nós também estamos aqui para falar de coração contrito e quebrantado. Tu não despreza. Quebrantar, o que é quebrantar, irmão? Do Salmo 51, 17, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Quebranta-me, Senhor, me quebranta. É como se você fosse um vaso de barro, como está em Jeremias 18, Deus compara Israel com um vaso que ele quebra na mão do oleiro para fazer outro. Ele diz assim: assim eu posso fazer com toda a casa de Israel, como fez esse oleiro, quebrar esse vaso para fazer um vaso melhor, para poder usar um novo vaso. Então a palavra quebrantar, ela está relacionada com a palavra quebrar, para desfazer a velha criatura, o vaso velho, para fazer um novo. Então, quando eu cometo um pecado e quero viver para Deus, segundo o Salmo 51, 17, eu vou a Deus para dizer: Deus, a partir de hoje, não quero ser igual, me recuso a ser igual, eu vou oferecer minha vida como sacrifício. É esse que é o projeto que estamos estudando hoje, que Deus nos coloca aqui para pregar esta mensagem, que muito pouco você vê na internet ou nas igrejas. Por quê? Porque Jesus está voltando, e no fim dos tempos, irmão, vai ter muita heresia nas igrejas, muitos falsos profetas, diz a Bíblia em Mateus 24, 24, que é um dos sintomas do fim dos tempos. Diz que os falsos profetas vão enganar até os escolhidos. Então, quando se deixa de investigar sobre esse tema para poder pregar, e aí nas igrejas as pessoas ficam igual o homem velho a vida inteira, cantando, pregando, erigindo líderes, fundando igreja em tudo quanto é lugar, mas com um homem velho sem ser quebrantado, destruído, como Paulo diz em Efésios 4, 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então quebrantar é isso. Ponto. Aí sim, oferece a louvor, oferece a oferta, oferece teu evangelismo, oferece teu jejum para Deus, oferece tua pregação, porque primeiro você ofereceu a tua vida. Você está orando: Deus, me usa, mas primeiro usa para mim mesmo, eu para me pregar para mim, que eu tenho que me quebrantar, que eu tenho que ser alguém contrito quando eu errar, porque todo mundo erra, irmão. O problema é que muita gente erra e fica se escondendo, dizendo: já estou salvo, Deus é meu Pai, eu vou para o céu assim mesmo, sem mudar nada, sem ter um choque de realidade, que é isso que Deus quer. A realidade não é essa. A realidade é essa que está no Salmo 51, 17 e um monte de outros textos da Bíblia, que essa velha criatura vai atrair demônio para a tua vida. Tu vai estar servindo o diabo, fazendo a vontade de Satanás, porque está sempre usando o velho homem e não quer lutar para destruir ele. Ponto. Quero falar, antes de continuar, sobre isso. Própolis. A própolis, irmãos, eu fiz um vídeo exclusivo sobre a própolis,
hoje, que eu estou enviando hoje ainda para o YouTube, como eu uso a própolis para aumentar a minha imunidade, e eu mesmo aqui produzo esse tipo de própolis. Própolis é algo que vem das abelhas, que vem de toda a farmácia do mundo, é o alimento natural mais poderoso do mundo para você se proteger contra coronavírus. Principalmente, eu nunca peguei, graças a Deus. Um dos motivos principais é Deus, que a Bíblia diz: se ele não guardar a casa, em vão vigiar o sentinela. Mas ele também me deu essa ferramenta, ele que me deu. E eu crio abelhas no interior, sem ferrão, que são as abelhas mais poderosas do mundo, muito mais do que as abelhas com ferrão, que o própolis dessas com ferrão é vendido por aí nas farmácias, e é muito mais fraco do que esse aqui, que são também chamadas de abelhas indígenas. E eu uso sempre a própolis o dia inteiro, fazendo isso aqui, ó. Aqui tem 30% de extrato de própolis, 20% de água e 50% de álcool de frutas, tá certo? Isso aqui, meu irmão, isso aqui protege de muitas enfermidades e cura. Aqui na igreja eu tenho um monte de gente que já contou testemunho. O que essa própria, perdão, caiu no meu coração, o que essa própria está fazendo neles? E a gente vende. Tá aí o vídeo aí, depois você vê, tá? O que eu fabrico hoje mesmo, estou indo para São Alcântara, estou em São Luís, estou indo para Alcântara, que ela é mata amazônica, lá onde eu crio essas abelhas. São mais de 300 tipos de abelhas sem ferrão. Cada um pega uma resina de planta medicinal diferente para fazer a própolis. Os índios nunca deixaram de usar essas abelhas, porque sabem o potencial. Eles que começaram a criar abelhas sem ferrão, que o nome dela é a tiúba, outra é a urussu amarela, só do tipo de urussu tem mais de 10 tipos, e por aí vai. Ponto. Mas eu quero voltar para cá, tá? Se você se interessar em adquirir, você está ajudando nosso ministério, para você revender aí na tua igreja, bem baratinho, tá? A própolis, você usando todo dia. Coronavírus nunca tu vai pegar, tá certo? Porque a gripe, isso combate a gripe de uma maneira gigante. Bem, o Davi disse: sacrifício tu não aceita. Salmo 51, 17. De quem? De quem vive no pecado, de quem não quer mudar. Então ele disse: será, meu irmão, que o Novo Testamento tem ainda essa palavra sacrifício? Tem, além de Romanos 12, tem também Filipenses 4, 18. A palavra sacrifício para o cristão fazer. Por que ele é chamado aqui de sacrifício quando Paulo usa a palavra oferta? É sacrifício no Novo Testamento que o cristão precisa fazer. Lá no Antigo Testamento, como falamos na primeira mensagem que já está no YouTube, você viu que Israel ia levar ofertas, dízimos para o prédio. Se essas ofertas não podiam entrar no culto jamais, tinha que entrar levando alguma coisa. Se você quiser perguntar os versículos que dizem que no Antigo Testamento ninguém podia entrar se não fosse usando uma oferta para Deus. Eu vou te dar os versículos. Entra no meu privado aí, eu vou já te dar o número e você vai ver. Deus dizia: ninguém pode entrar aqui vazio para cultuar. Era uma ordem de Deus. Todo mundo tinha que entrar com alguma oferta. Primeiro porque os levitas, que eram os sacerdotes, eram os cantores, eram as pessoas que cuidavam, eles eram proibidos de trabalhar. Então essa oferta era principalmente para ajudar os levitas. Eles tinham família, tinha mulher, tinha filho, eles comiam. Ia comer como se eles não trabalhavam? Então eles tinham que ser sustentados pela igreja, como Paulo diz, 1 Coríntios 7, viu? Do verso 10 em diante: aquele que vive, aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Ele fala de dinheiro para aqueles que abriram mão totalmente
da obra secular só para viver exclusivo para Deus. Eles têm que ter a igreja para ofertar. Então aqui em Filipenses 4:18, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, existe a palavra, o que? Sacrifício, quando você oferta. Então tem muita gente dizendo sacrifício, isso foi no Antigo Testamento, agora não precisa mais. Cristo foi sacrificado. Sim, mas agora sou eu e tu. O sacrifício de Romanos 12 é teu corpo, é tua vida, é teu tudo. Então em Filipenses 4 diz assim, 14 em diante, diz: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ele está falando para os irmãos da cidade de Filipos, na Macedônia, uma igreja que ele discipulou, ele ajudou, ele fez eles conhecer a verdade bíblica. Esses, tudo novo convertido, ele que trabalhou na vida dele com ensino, já que Gálatas 6, verso 6, Paulo diz: aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso é outro sacrifício, né? Fulano está me ensinando a verdade, eu estou crescendo espiritual, estou investindo nesse ministério, entendeu? E aqui ele diz sobre a oferta como sacrifício. Filipenses 4:15 diz, dentro do 14: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ele estava preso quando ele escreve essa carta, sem ninguém para ajudar ele com nada. Naquela época as cadeias abandonavam os presos lá para morrer, principalmente os cristãos, muito perseguidos. Então deixa morrer aí. Então ele não tinha quem dar comida para ele, uma roupa, alguma coisa que ele precisasse, um remédio, qualquer coisa. E ele precisava de alguém levar alguma coisa para ele. Aí ele diz, verso 15, ele chama de aflição que ele estava passando ali, porque não tinha ninguém para ajudar ele. Aí ele diz: bem sabeis também vós, ó Filipenses, quer dizer, a igreja toda, não era uma pessoa, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Quer dizer, ninguém deu nada para ele. Paulo, vou te dar uma oferta, vou te ajudar. Ele tinha que trabalhar com as mãos, irmão. Viu? Ele fazia tendas, ele tinha que dividir o tempo dele com o secular. Era isso que Paulo fazia. Você vai ver lá em Romanos 1 Coríntios, Atos 19, viu? Ele fazia tendas para vender. Então diz assim, 15: bem sabeis também, ó Filipenses, que é no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, quer dizer, quando eu saí daí, da região de vocês, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês somente. Quer dizer, aquelas igrejas aprenderam tanto, que diz Paulo daqui para frente: vamos investir em você. De lá você vai enviar cartas para nós, ensinando. Se fosse hoje, tivesse WhatsApp ou YouTube, Paulo todo dia jogava mensagem. Gente, eu estou em Roma, mas estou enviando mensagem aí para todas as igrejas, até para vocês, Filipenses. Não, naquela época ele não só enviava carta, mas também depois ele ia, viajava lá de novo, longe, sofria, andava de jumento no deserto, às vezes de navio, e ia lá e pregava. Era muito sofrimento, e ninguém ajudava aquele homem, apenas esse povo. Tantas igrejas ele pregava, irmão, mas esse povo aqui ajudava ele. Aí ele diz: só vocês somente, Filipenses 4:15, aí diz assim: mas também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Quer dizer, os Tessalonicenses, que era uma outra cidade, tá bom? A Tessalônica era na Grécia, muito longe da Macedônia. Eles também mandavam uma vez ou outra vez. O verso 17 diz: não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente
a vossa conta. Quer dizer, ele está pregando sobre isso, porque quando tu dá, quem ganha é tu. Lá em Mateus 10, no final, Jesus diz assim: quem der pelo menos um copo d'água para um servo meu, vai ganhar, nunca perde galardão. Aí no mesmo texto ele diz: quem ajuda um profeta na condição de profeta, vai ganhar galardão de profeta. Então tu está fazendo para Deus quando tu está ajudando. Quem te ajuda, quem te ensina, e não o ímpio que está ensinando mentira, e não uma igreja de falso profeta. Aí diz, porque lá é falso profeta, tudo, eu estou dando meu dízimo, numa igreja babilônica. Você está fazendo sacrifício inútil, não serve para nada. Deus quer para te ajudar, é quem está te ensinando. Procure uma igreja perto da tua casa, na tua cidade, que está ensinando a verdade. Ore muito para Deus te dizer se ele está ensinando a verdade, ou se o sacrifício dele é inútil, porque ele tem duas vidas, um no culto e um fora do culto, que é um ímpio fora do culto. Cai fora, não ajude essa igreja. Você está ajudando o reino da carne, o reino do diabo. Procure uma igreja onde eles vivam como Davi, como Paulo, como a igreja primitiva. Com certeza, muitas existem em todos os lugares onde Deus está usando pessoas para pregar a palavra. Aí ele diz, verso 18, diz: mas bastante tenho recebido, Filipenses 4, 18, mas bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que era um missionário que andava com ele, e aqui o Epafrodito não estava preso, então através de Epafrodito, ele ia nas cidades pregar, e lá, manda para Paulo isso aqui, manda isso aqui para ajudar Paulo. Cadê Paulo? Está preso, irmão, prenderam ele, porque estava pregando. Antigamente, prisões terríveis, sofrimento, Paulo apanhava, depois morreu decapitado pregando o evangelho. No ano 60, o imperador Nero matou ele, o imperador de Roma, ele pregando a palavra. Então aqui, esse Epafrodito viajava, e aqui só os filipenses diziam: leva isso aqui, essa ajuda em dinheiro a Paulo, ou isso, talvez aqui uma comida, alguma coisa, uma roupa. Aí diz assim, 18, mas tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quer dizer, você fez isso, foi para Deus. O que é esse sacrifício? O que é um sacrifício? Às vezes você tem tão pouco e quer ajudar o teu pastor, ajude o que você está fazendo para Deus. Principalmente você tem muito, de Lucas 12, 48, a que mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, de você que tem muito, como no Antigo Testamento, os ricos davam muitos touros para levar para o prédio na hora do culto. Deus também quer que você ajude teu líder, ajude tua igreja. Ore muito para ver se tu tem teu coração quebrantado e contrito, para poder, por isso, você ser um inútil na tua igreja, um inútil para o teu líder, porque ou você só dá o pior, ou você não dá nada de oferta, porque teu sacrifício vivo de Romanos 12, 1 não existe. Você é o velho homem a vida inteira e quer continuar dizendo: estou salvo, vou apresentar louvor para Deus, mas não tem contribuição nenhuma para a obra, cuidado. Ou então quando dá, só dá o pior, mas quer cantar, quer pregar, quer jejuar e quer que Deus te dê resposta de oração. Cuidado com isso. Então, Marcos 12, 33 diz que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com tudo que tu é, tu amar a Deus, diz que vale mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. Então olha como é importante tu conhecer o ensino. Tu está numa igreja que te ensina, e tu investir em quem te ensina, aí tu aprende a amar a Deus. Se tu amar a Deus, tu vai dar tudo para Ele, para a obra dele. Tu vai fazer como Paulo,
que andava de pé na rua, no deserto, às vezes passou muita fome, irmão, mas ele continuava servindo a Deus, entendeu? Porque era para Deus que ele fazia. Tem muito para falar sobre isso, tá bom? Aqui, ó, Eclesiastes 5, verso 1, Salomão pregando sobre o sacrifício, ele diz assim: é melhor ouvir do que fazer sacrifício. Cuidado com você, que ele diz aí, quando entra na casa de Deus para oferecer sacrifício de tolo. Nossa próxima mensagem será sobre essa. O que eu ofereço para Deus, que é chamado de voto de tolo, sem antes eu ouvir para poder fazer o sacrifício que agrada a Deus. Então Salomão está dizendo, primeiro, quando tu entrar na casa de Deus, procura primeiro ouvir. Então significa que tu tem que estar num lugar onde Deus te ensina a verdade, para ti não estar prometendo mentiras para Deus. E quando tu és um líder, um obreiro ou não, mas é um membro do cristianismo, tu só vai dar o pior para Deus, porque antes você não ouviu coisas como esta e muitos outros ensinos necessários para a tua relação com Deus, para te dar o melhor para Deus. Então procura ouvir a verdade. Mas como às vezes você está numa igreja de falso profeta que está ensinando mentira, ora muito a Deus. Se o lugar onde tu estás te ensina a destruir o velho homem ou não, ou então cai fora, você está fazendo culto inútil, vida cristã inútil, e o servo inútil vai para o céu. É isso não? Mateus 25:30 diz, Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então muita gente vai para o inferno, irmão, porque quer cantar, quer pregar, quer ser crente, quer fazer campanha de jejum, de oração, campanha no monte, não sei aonde, mas com o velho homem nunca se quebranta quando Deus dá uma palavra para ele, nunca se arrepende como Deus diz, tu está errado, pare, comece uma nova vida. Aí ele vai embora da igreja, não volta mais, principalmente vai para as igrejas dos babilônicos, onde nunca houve essas questões. Quem perde é ele. Então nunca vamos perder com Deus, vamos ganhar, amém? Te quebranta, te humilha, te arrepende e começa uma nova vida daqui para frente. Nunca te esquece, buscando motivo na Bíblia para aprender como destruir tua velha natureza. E nunca para viver na libertinagem, como tem multidão de gente por aí. Não quer ensino nenhum, porque quer viver na libertinagem. E sem Deus, e cantando e pregando em igreja, mas só perda de tempo. Como Jesus disse, que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Mateus 16:26. Ponto. Ore por mim, estou orando por você, envie essa mensagem para alguém. Faça uma pergunta para mim, algo que você não entendeu. Pega meu número 984904763 e o código do Maranhão 98. Esse é o meu telefone. Chame o novo convertido, punha ele como membro do WhatsApp aí para ele fazer perguntas. E esse vídeo envia para alguém, tá bom? Me ajuda a evangelizar. Ponto. Nunca te esquece, irmão. Aqui você vai aprender, amanhã vamos estudar sobre os votos, que você oferece votos, que Davi disse, cuidado, voto quer dizer aquilo que eu prometi para Deus quando me converti, cuidado, tá? Envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir, nunca te esquece, somente a verdade nos liberta.